Olá, boa noite. Meu nome é Alilto, mas eu tenho um nome empresarial conhecido como Jeg Shop Mercado Livre, aonde futuramente vai ter essa instalação. Um comércio virtual que vai vender todos os produtos, desde sapato, de roupas, relógios, joias de crianças e adultos. Mas hoje, não vou falar, não é isso. Uma coisa que eu vou falar hoje de uma palavra só. Jesus não era nem crente e Jesus também não era católico. Jesus era uma fé única, uma fé só. Quem faz a separação, o crente e o católico, é a vontade do homem ser um melhor do que o outro, um julgar o outro. Não. Para Jesus não existe julgamento. Pode ter a salvação para o crente ou para o católico. Às vezes pode ter a salvação para o católico e não ter a salvação para o crente. Às vezes tem a salvação para o crente e não ter a salvação para o católico. Por quê? Porque de acordo com o que você faz, você colhe o fruto seu na sua salvação. Então, gente, hoje eu quero falar para vocês, a cruz é um só. A cruz de Malta é um significado, o sacrifício do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma palavra só. Jesus Cristo é o Senhor. Quando o seu padre ou o seu pastor, ele falar, o sangue do Senhor Jesus Cristo, ele tem poder, pode crer e pode confiar. A cruz é um só. O lugar do homem é um só. A gente nunca deve julgar ninguém. Do jeito que existe o crente mal-humorado, mal-educado, um crente mentiroso, enganoso, existe também o católico enganoso, mentiroso, caloteiro também. Entre os dois lados. Mas Jesus não quer saber se tu é crente, adianta ser crente ou ser católico, praticar suas maus iniquidades. O que é as suas maus iniquidades? Levantar, número 1, a falsidade com o seu irmão próximo. 2, nunca não mentir com as coisas, leis dos outros. 3, você nunca deve julgar as pessoas. 4, você nunca deve trair sua família. Tanto faz o crente e o católico, existe traição. Existem pessoas que vão à prostituição. Então, por isso, existe padre que vai à prostituição, existe pastor que vai à prostituição. Então, nessa palavra só, gente, eu quero falar para vocês, não entra nem católico e nem crente. Eu não sou nem católico e nem sou crente. Eu sou um seguidor da cruz. O seguidor da cruz. Se você quer ser o seguidor da cruz, creia só, em um sacrifício só, que Jesus morreu por nós. Jesus não morreu de cabeça para baixo, ele morreu em pé, ao sacrifício. E então, gente, hoje eu vou falar para você, o Espírito Santo não tem separação, é um só. Então, a gente tem que ter na fé. Às vezes, o crente pode ir para a igreja católica? Pode. O católico pode ir para a igreja crente? Pode. Não é questão de falar que está indeciso, que não vai ter salvação. Não, não. Se ele ouvir o mesmo Jesus na igreja católica, ele vai ouvir na igreja crente. Se a palavra for verdadeira no crente, ele será abençoado na igreja. Se a palavra for falsa do crente, ele será amaldiçoado. Se a igreja católica for a palavra certo, ele será abençoado. Se a palavra do católico não for certo, ele será amaldiçoado. Do mesmo jeito. É por isso, quando pegar os convites 19, não tem separação. Não, o crente não pega convite, só o católico. Não. O mesmo jeito que o católico pegou o convite, o crente pegou. Também, muitos pegaram. Muitos morreram, de um lado e de outro. Morreram, foi do mesmo jeito, mesmo buraco, mesma sepultura, mesmo jeito, enterro rápido,
e ficou por isso mesmo. Mas, gente, o seguinte é esse. A nossa fé viva é um só, Jesus. Se o crente tem uma fé muito forte, e a sua fé gloriosa mesmo, é aquele que segura firme e não cai de cima do monte para baixo, esse tem fé. Se o católico for aquele católico forte, que tem sua fé, que não cai lá do monte de cima para baixo, ele tem sua fé. Cura do mesmo jeito, entre os dois lados. Então hoje eu vou falar para você o significado. A cruz. Existe a cruz, para que existe essa cruz aqui? Jesus, entre os dois lados. Esse lado aqui é o crente, o meu lado direito é o crente e o meu lado esquerdo é o católico. E essa ponta da cruz aqui, de cima e dessa de baixo aqui, são os indecisos. São indecisos. O que vai para a igreja do crente, o que vai para a igreja católica. E esse de baixo aqui são as pessoas que nunca não foi para a igreja, nunca não subiu para conhecer a igreja crente e a igreja católica. E não tem como subir lá em cima, porque não foi. Só vai esse aqui. Porque esse aqui conhece os dois lados, as duas palavras. Então, esse de baixo aqui, Jesus não conhece ele, Jesus não lembra dele. Jesus lembra desse aqui. Porque ele foi adorar o Senhor entre os dois lados. Porque o crente, ele ora sem olhar para nenhuma imagem, uma santa. Já o católico, ele tem a sua fé numa imagem, ele olha ali. Às vezes, ele lembra de Jesus, quando ele vê a Nossa Senhora, ele lembra que é a mãe de Jesus, então ele vai ler, orar ali, nos pés daquela santa, lembrando de Jesus. O crente não. Ele ora ao contrário. O crente, ele ora pensando no Espírito Santo. Porque fala, se eu catuar o Espírito Santo hoje, eu tenho Jesus. Se eu buscar o nome do Senhor Jesus, eu recebo o Espírito Santo. É dois. A fé do crente é cega. Com os olhos fechados ele ora. O do católico é com os olhos abertos. Ele vê de frente o que ele está orando e pedindo. Mas não é questão de que falar, que de um lado ou de outro faz milagre, existe o milagre. Então vai ser de olho fechado, de olho aberto, orando. Jesus, ele vem até você. Porque Jesus, ele fez assim, o homem era cego. Mas o cego, ele não orava não, ele é cego. Ele era cego, não orava não. O que Jesus fez? Abriu os olhos do homem e fez ele enxergar com os olhos abertos. Por que ele com os olhos abertos? Porque ele viu Jesus e a cura sobre o seu corpo, os seus olhos, a visão. Então Jesus deu aos olhos dele e falou, acorda-se. Acorda-se. Então, se você orar dos olhos abertos, você recebe bênção do mesmo jeito. Porque você está falando do Espírito Santo. Ele vem você até dormindo, até você comendo o Espírito Santo. Quando você está cheio dele, ele entra em você. Você sabia? Então, é assim. Ele dá o livramento para você. Então, por isso, eu quero dizer para você, Jesus Cristo não é crente e nem católico. Jesus Cristo, ele é um dos que pagou por nós na cruz. E na cruz já fala tudo isso, o significado. Fique atento, fique esperto. Essa coisa que eu estou falando para você, uma palavra só, uma cruz só. Não desista. Não desista. Vai as duas religiões. Procura o mais rápido. Tanto faz o crente, o pastor falar de Jesus para você, vai lá, receba a oração. Se você está querendo para a igreja católica, então vai lá, receba a oração do padre. Por quê? Porque crente, não, o crente ora, o católico reza.
Não, não tem significado nada. Reza em oração é um só. Entendeu? O significado é um só. Orar, você vai catuar sua boca. Você vai mastigar a palavra e beber a palavra. Rezar, você vai falar com a sua fé e você vai declarar o que você sente pela aquela vida sentimental, da sua própria visão que está vindo em sua direção. E você vai tocar nela. Só isso. Tem duas diferenças. O crente, ele não toca com as mãos sobre aquele que tem a fé dele fecha os olhos. Mas se você tem a sua fé, fazer o quê? Mas acompanhe o seu Jesus. Jesus fala, eu não sou nem crente, nem sou católico. Eu sou de todos aqueles que me adorar e chegarão até as mins. Tanto faz de gravata, tanto faz de batina. Não importa. Não importa. Entre os dois lados existe o pecado da carne. O homem, muitas vezes, ele tem um pecado da carne. Tanto faz o padre, tanto faz o pastor. Tanto faz. Um lado enganar, o outro enganar, dá a mesma coisa. Mas o que vale é a fé. Se tem a fé, se está cheia, porque tem a presença de Jesus. Se tem comunhão com Jesus. Se tem multidões, porque tem Jesus. Tanto faz a igreja crente ou a católica. Se tem multidões, porque tem o milagre, tem a presença do Senhor Jesus. Então, por isso, eu vou dizer para vocês, vamos todos nós, uma mão só, juntar uma palavra só e falar, eu amo Jesus. E Salmo diz assim, no Salmo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em passagem revosa, me conduz no lugar de descanso bem regado. Refrigere-se a minha alma, guia-me nos trilhos da justiça. Por causa do seu nome, ainda que eu ande pelos olhos da sombra tenebrosa, eu não me temerei mal nenhum. Você não temerei mal nenhum, então tem os dois lados. Tem o livramento sim, porque a mesma do crente, a mesma do católico, a Bíblia. O mesmo Salmo 91 é uma oração só, não tem diferença. O Salmo 23 é a mesma também. Tá bom? Então eu quero falar para vocês, boa noite, compartilhe esse vídeo, dê um sinalzinho para mim e me ajuda a compartilhar e assiste, aprende, me siga, porque você vai aprender muita coisa que Deus faz a benção. Muito obrigado, tchau, que Jesus ama vocês dos dois lados. Tchau!